Evangelho de Marcos, segundo Marcos, capítulo 8, versículos do 22 ao 26, começando no 22, diz assim: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disto, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. E mandou-o para sua casa, dizendo: Nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. E oremos. Senhor nosso Deus e bondoso Pai, nós somos gratos ao Senhor pela palavra do Senhor que temos em nossas mãos, a Bíblia Sagrada, e pela pregação da mesma, e por habitarmos também em um país que se prega com liberdade. A palavra do Senhor, ela que é viva e eficaz, ela refrigera a nossa alma e nos edifica espiritualmente. Pedimos que o Senhor abençoe o pastor Roberto, para que ele nos traga a mensagem mais uma vez com eficácia, e que todos nós possamos colocar em prática, com sabedoria e entendimento, para que sejamos aprovados pelo nosso Deus e bondoso Pai Celestial. Fazemos esse pedido ao Senhor e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar todos essa noite e vamos manter nossas Bíblias abertas para o texto que nós acabamos de ler em Marcos. Nós lemos aqui um texto um tanto curioso, não sei quanto a você, quando você lê esse texto, ou quando você primeiro leu este texto, se algo não lhe pareceu um pouco estranho. A gente lê aqui que Jesus curou um homem cego, mas lemos aqui, curiosamente, que Jesus precisou usar de uma segunda vez para curar o cego. Foi apenas na segunda vez que o cego veio a enxergar perfeitamente e completamente. A primeira vez nós lemos aqui que trouxeram um cego para ele, ele tomou pela mão, levou para fora da aldeia. Isso é bem interessante. Jesus não estava buscando fazer show, não estava buscando atrair atenção, ele estava genuinamente interessado em tão somente ajudar aquele cego. Ele poderia ter levado ele para o centro da aldeia, para o centro do mercado, ter chamado todo mundo: olhem todos o que eu vou fazer aqui. Não, ele não fez isso. Ele levou esse homem cego para fora da aldeia, e só entre os dois. E ele falou: não diga para ninguém isso. Mas começou aqui o seguinte: e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos. Um pouquinho interessante, um pouquinho curioso, porque ele precisou fazer isso. A palavra de Deus, ele poderia simplesmente ter falado: enxergue. Mas por algum motivo ele optou aqui por cuspir nos olhos. Literalmente ele cuspiu nos olhos daquele cego, impôs as mãos e perguntou: está enxergando alguma coisa? E o cego disse: eu estou enxergando, eu vivi em trevas, eu estou vendo, mas eu vejo os homens como árvores, não há nitidez. Melhorou, mas ainda não está bom. Aí a segunda vez, diz aqui no versículo 25, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos. Então mais uma vez ele colocou a mão sobre os olhos e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado e viu a todos claramente. Foi só na segunda vez que o cego enxergou claramente. Por que Jesus fez isso? Por que Jesus precisou de uma segunda vez? Ele estava sem poder? Falhou o poder dele? A bateria do poder estava fraca? O que foi que levou Jesus a não curar como ele sempre curou? Na grande esmagadora maioria dos relatos que nós temos de Jesus curando, ele simplesmente falava para os mortos: levanta, Lázaro, saia. Dizem que foi bom que ele falou, ele chegou nas catatumbas e falou: Lázaro, saia. Se ele tivesse falado apenas saia todo mundo, todos os mortos sairiam. Mas ele falou: não, Lázaro, saia. A mera palavra, a ordem de Jesus ressuscitava os mortos, levantava os paralíticos, trazia vista ao cego, transformava alguns poucos pães em peixes, em uma fartura para multidões. Por que aqui ele precisou de duas vezes?
O problema não é com o poder de Deus. O poder de Deus é eterno, é constante, é perfeito, nunca acaba, é ilimitado. Eu creio que aqui o que nós estamos deparando é uma situação. Obviamente havia outra pessoa, Marcos estava lá, nós imaginamos, ou foi relatado a Marcos, porque aqui nós temos Jesus e o homem cego, e alguém está escrevendo, relatando. Então possivelmente havia outros que foram com Jesus, mas aqui nós temos um exemplo. Aqui nós temos o exemplo que Jesus estava usando essa oportunidade para ensinar uma doutrina, ensinar uma verdade, propositalmente, não foi por acaso. A Bíblia está repleta de exemplos de Deus operando maravilhosamente na segunda vez. Está repleta de exemplos em que Deus age de forma mais completa e perfeita na segunda vez. E nós temos esse princípio no Velho, no Novo Testamento. Nós podemos ver aqui no Velho Testamento um exemplo que sobressalta, é que durante séculos Deus avisou a nação de Israel que eles não se arrependessem, não se ajeitassem, não voltassem para Ele traria o fim da nação. Ele traria uma nação de fora que iria cativá-los e levá-los para longe. E essa dispersão da nação foi avisada, mas o povo não se arrependeu. E a nação de Israel foi desfeita. Na época do Novo Testamento, no finalzinho, logo após do tempo de Atos, o imperador Tito veio e literalmente acabou com Jerusalém, desfez a nação. A nação de Israel cessou de existir no começo do que nós chamamos da era cristã. Cessou de existir. Ela foi capturada, ela foi levada em cativeiro, ela retornou com o ministério de Esdras e o ministério de Neemias. A muralha e a cidade foi reconstruída, mas persistiu o coração duro e Deus desfez a nação de Israel. Não é nenhuma novidade que uma nação deixou de existir. Existem muitas nações que marcam a história da civilização humana desses últimos 6.000, quase 7.000 anos. Nações que subiram, foram grandes nações, impérios que não existem mais hoje, não existe mais descendente. Em alguns casos, algumas ruínas, em outros casos, nem sequer ruínas existem. Essas nações deixaram de existir, assim como a nação de Israel deixou de existir. E hoje nós podemos ver Deus dando uma segunda chance para a nação de Israel. No ano de 1948, pela primeira vez na história de todas as civilizações humanas, uma nação que havia deixado de ser, voltou a existir. Em 1948, na véspera da data de quando a área então conhecida hoje como Israel era um proterado, um território protegido pelo reino britânico, a coroa britânica deu independência, autonomia e renasceu. A primeira vez na história de todas as civilizações da face da terra, primeira vez, uma nação que havia deixado de existir, ressurgiu, renasceu. E hoje você pode assistir, observar, profecia sendo concretizada. Até hoje Israel está juntando pessoas do mundo inteiro. Alguns anos atrás, uns 12 anos atrás, 13 anos atrás, eu estive em Israel. Não estava no ministério ainda, trabalhava secularmente, eu estava em Israel. E na filial em que eu estava atuando, lá dentro, trabalhando em Israel, em Tel Aviv, haviam judeus, claro, mas haviam americanos, franceses, russos, africanos, pessoas de todo o mundo, todos judeus que foram trazidos de volta, Deus reajuntando. Olha comigo para Isaías capítulo 11, nós vemos isso, a promessa de uma nação que foi recriada pela segunda vez. Isaías 11 e versículo 11 diz assim, Deus falando: e há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que for deixado da Síria e do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Elã, e de Sinar, e de Amate, e das ilhas do mar. E levantará um estandarte entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel. Os desterrados de Israel são aqueles judeus que não tinham terra, aqueles judeus que tinham uma identidade, mas não havia uma nação.
e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá. Congregará desde os 4 confins da terra. É justamente dos 4 confins da terra. Eu vi ali pessoas de países da Europa, da Rússia, da Bulgária, da Romênia, da Etiópia, mencionado aqui no texto, dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, de todo o mundo. Todos são esses desterrados e os dispersos de Judá. Deus está dando uma segunda chance para o povo de Israel. E esta aqui é uma importante passagem profética que está se cumprindo desde 1948 até o momento, e ela está se cumprindo perante os nossos olhos. Basta você abrir o jornal, ligar a televisão, ligar o rádio, e constantemente essa nação que deixou de existir, dificilmente passa mais do que 1 ou 2 dias que você não vai ouvir alguma notícia sobre Israel. Note isso. Não passa um dia, no máximo 2, que você, se você estiver lendo os jornais, assistindo os jornais e ouvindo os jornais, que você vai deixar de ouvir sobre alguma coisa relacionada com Israel. Uma nação que algumas poucas décadas atrás sequer existia, voltou a existir. Eu quero hoje falar a partir do texto que nós lemos sobre o Deus da segunda chance. O nosso Deus é um Deus da segunda chance, é um Deus que dá sempre uma segunda chance, e nós devemos ser gratos, e nós devemos aproveitar as segundas chances que Deus nos dá. E eu quero hoje fazer isso de um modo bem prático e a partir da palavra de Deus. Olhem comigo para Romanos 8 e versículo 22 esta noite. Romanos capítulo 8 e versículo 22. Eu quero falar sobre a segunda chance que Deus dá à criação dele. A segunda chance da criação, nós lemos em Romanos 8, 22, porque sabemos que toda a criação geme. Marque bem essa palavra, a criação geme. Hoje se fala muito que o ser humano está destruindo com o aquecimento global, que o ser humano está destruindo a terra. Gente, a terra está no estado que está, não é por causa da poluição, ou porque você está usando muita eletricidade, ou está dirigindo muito o seu carro, não tem nada a ver com isso. A criação está no jeito que está porque ela está gemendo. É uma criação caída, é uma criação que foi desvirtuada, ela está gemendo, nós lemos aqui. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Eles dizem, esses furacões e chuvas, que é o ser humano que está causando isso. Gente, o ser humano pode tão causar mudança no clima, como ele pode causar um terremoto. Você sabe que existe um número sempre maior de terremotos ocorrendo ao redor do mundo. Isso é previsto na Bíblia, gente. É previsto que a criação está gemendo. Haverá aumento de terremotos, haverá aumento de catástrofes e cataclísmicos de ordem natural, porque a criação está gemendo. Ela está gemendo com dores de parto. Nós sabemos disso pela palavra de Deus. Vou ler de novo. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos. Nós mesmos, os crentes, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Aí está falando sobre arrebatamento. Se você é crente e você não está gemendo, se você não está sendo afetado por esse mundo, tem algo errado com você. Se você de tempos em tempos diz, Senhor Jesus, volte logo. Eu estou gemendo, a criação está gemendo. Aqui fala, nós mesmos estamos gemendo. Quando o crente está tão confortável nesse mundo, está tão à vontade nesse mundo, tem seus planos nesse mundo, não está olhando para o alto, só olha para o baixo, só pensa neste reino, só pensa nas coisas da carne e do mundo, não está olhando para o reino de Deus, ou a justiça do reino de Deus, tem algo errado. Porque a criação está gemendo e nós mesmos deveríamos estar gemendo. Por quê? Porque a criação, ela está caída, ela foi afetada. Nós mesmos, a Bíblia fala, Deus não criou o mundo assim. Lá em Gênesis 1, versículo 31, aliás, no versículo 10, 12, 18, 21 e 25, nós vimos Deus criando as várias coisas que Ele criou.
Ele criou as aves, os animais, vegetação e tudo mais, e as frutas e tudo. E ao final de cada uma dessas coisas, diz assim: e Deus viu que era bom. Viu Deus que era bom. Aí no versículo 31, quando ele criou tudo e acabou toda a sua criação, diz assim, Gênesis 1:31, e viu Deus tudo quanto tinha criado, tudo, e eis que era muito bom. As outras vezes ele criou e falou: isso é bom, isso é bom, isso é bom. Quando ele criou tudo, ele viu tudo que ele criou e ele falou: isso é muito bom. Deus criou tudo direitinho, cada coisa no seu cantinho. Deus criou tudo perfeitamente. Muito bom era a criação dele. Por que será que hoje a criação geme? A criação geme porque o pecado entrou no mundo através do homem. A serpente veio, o diabo, enganador das nações. Ele veio, enganou como ele engana a mulher levou o fruto para Adão sabendo das consequências, mas por amor a Eva, tomou daquele fruto proibido, comeu. E o pecado entrou no mundo, e junto com a queda do homem, toda a criação foi corrompida. Toda a criação caiu. E hoje nós lidamos com catástrofes, terremotos, furacões, tsunamis, animais selvagens. Eu pesquisei, eu não consegui o número exato, mas estão nos milhares de pessoas que morrem anualmente por ataques de animais selvagens. Milhares de pessoas todos os anos são vítimas de animais selvagens. Eu não estou nem falando aqui sobre o mosquito. Você sabia que o animal mais mortífero na terra, sabe qual é? Não é o jacaré, o tubarão, o elefante, o leão. Sabe o que é? É o mosquito. O mosquito é um animal, tudo bem, inseto, mas o mosquito é a criatura que causa mais morte entre humanos na face da terra. É o modesto mosquito. Eu sei, você pensou que era o jacaré, o leão, o tigre, não, é o mosquito. Em números absolutos é o mosquito. Você me diz uma coisa, Deus não criou o mosquito para picar o homem. Deus não criou a bactéria e as doenças transmitidas pelos mosquitos. Não foi Deus que criou. Foi corrompido. Foi a desvirtualização da criação de Deus. Foi o pecado que estragou, o pecado corrompeu, o pecado deturpou a criação de Deus. Quando Deus redimiu Adão e Eva, eles fizeram para si aventais de folhas. Deus fez-lhes túnicas de peles de animal. Um animal não vai ceder sua pele tão facilmente assim não, gente. Tudo indica que ali foi um cordeiro, pelo que eles ensinaram a Caim e Abel. E para você obter a pele do cordeiro, você tem que matar aquele cordeiro. E ali foi a primeira vez que houve morte. Adão e Eva, não sabemos quanto tempo passou entre eles serem criados e entrar o pecado, mas eles nunca tinham visto sangue derramado ou a morte do animal. Não havia morte. Naquela época o leão e o tigre, eles comiam grama. Não havia animais carnívoros. Todo mundo comia fruta. Algo mudou. Hoje as feras selvagens atacam os homens. Existe inimizade. O homem, ele dominava as feras. Hoje o homem domina as feras com certeza, mas ele também é dominado e atacado. E nem todas as feras respondem a eles. Eu lembro anos atrás, minhas filhas estavam em casa ainda, nós fomos passar alguns dias lá em Matriz do Camaragibe, aquela metrópole no interior de Alagoas. E tinha um hotelzinho, uma colina, e nós ficamos hospedados lá. E um dia, deitado na rede, estava jejuando entre o café e o almoço. Eu deitado na rede, eu vi que havia um ninho entre as ripas do telhado, e havia um passarinho muito afoito. Aí eu percebi que havia uma cobra. Eu tenho até fotos disso. Havia uma cobra que estava se aproximando, chegando perto daquele ninho. E aquela cobra começou a comer os pintinhos, e aquele passarinho, ele voava e voltava e tentava, mas não teve jeito. Aquela cobra comeu, eu não sei se comeu todos, só sei que o piazado parou. A cobra nem sempre comia passarinhos.
Sabe o que é isso? A terra gemendo. A morte entrou no mundo. Morte entrou no mundo. Eu lembro anos atrás, mais ainda, a gente morava nos Estados Unidos, estávamos viajando e passando lá no estado de Montana. Michele lembra disso? Com certeza. No Parque Nacional das Geleiras. Um lugar lindo. Nós paramos o carro e entramos uma trilha, estávamos andando. E a gente viu o sinal dizendo: atenção, cuidado, cautela. Ursos estão ativos nessa área. Eu, é claro, corajoso como sou, não fiquei com medo, mas a minha esposa, minhas filhas ficaram atemorizadas. E eu lembro que eu fui adiante para checar o caminho. Havia uma curva na estrada, na trilha, digo. E eu fui um pouquinho, esperei. Aí voltei correndo, gritando aos berros: corre, 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 tem um urso. Não tinha urso, mas elas não sabiam disso. Mas sabe uma coisa? Elas saíram correndo desesperadas, achando que tinha um urso atrás de mim. Por quê? Sabe por quê? Porque existem ursos, e ursos atacam gente, e gente morre, são vítimas anualmente, dezenas e dezenas e dezenas. Aquilo não era brincadeira. Eu estava fazendo uma brincadeira, mas aquela placa não era brincadeira. De fato, haviam ursos selvagens que atacavam pessoas, e está avisando: cuidado, tenham cautela. Sabe por quê? É a criação que geme. Deus não criou o mundo assim. Deus não criou o mundo assim. Olhe comigo para Isaías capítulo 11, nós lemos um trecho agora há pouco. Nós lemos Isaías 11, versículo 11. Vamos para Isaías 11 e versículo 8. E aqui Deus está mostrando como é que vai voltar a ser a coisa. Um dia vai voltar a ser assim. Isaías 11, 6 fala assim: e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos, e o menino, com licença, e o menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Brincará a criança de peito sobre a touca da áspide, e a desmamada colocará sua mão na cova do basilisco. Sabe o que é isso aqui? É Deus dizendo: vai chegar um dia que eu vou dar a essa terra uma segunda chance. Eu criei essa terra perfeitamente. Assim era no tempo de Adão. O leão e o urso comerão palha como o boi, e crianças vão brincar com cobras, e filhotes de boi vão andar com os ursos. Isso vai voltar. Aqui, é claro, está falando sobre a segunda chance da criação. A criação perfeita que Deus fez vai ter uma nova chance. A perfeita criação vai ter uma nova chance que Deus vai dar. Essa nova chance vai ocorrer durante o reino milenar de Cristo. Hoje ela geme. Hoje ela está em dores de parto, esperando a volta, o retorno do rei para reinar e sarar a terra e restituir a criação a esse estado, onde você poderá ter um urso de estimação, irmão Silvano. Um urso de estimação. Você poderá ter, Júnior, você poderá ter uma cobra e andar com ela, uma áspide. Fala ali que a criança desmamada vai guiar animais selvagens. Já pensou um leão selvagem, uma criancinha de 3, 4 anos, pegando na juba dele e puxando aquele animal? E o cabrito, e o urso, e o lobo vão todos conviver junto. Isso vai voltar. Deus vai dar uma segunda chance para a criação, porque o nosso Deus é um Deus da segunda chance. Um mundo que descarta você, um mundo que não dá segundas chances, um mundo que não dá terceira chance, um mundo que muitas vezes não lhe dá uma chance. Deus é um Deus da segunda chance. Olhe comigo para Atos capítulo 15. Nós vemos em Atos capítulo 15 que Deus dá uma segunda chance para a vontade dele. Deus tem uma vontade perfeita, uma vontade boa, uma vontade agradável para cada um daqueles que o tem como Salvador. Você é salvo esta noite, Deus tem uma vontade para a sua vida. De acordo com Romanos 12, versículo 2, ela é boa, perfeita e agradável. Infelizmente, muitas vezes nós estragamos esse plano de Deus. Muitas vezes porque nós não nos conformamos e não deixamos Deus nos transformar. Muitas vezes nós perdemos
a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas Deus dá uma segunda chance. Leiam comigo aqui Atos 15, versículo 37. Atos 15, 37 diz assim: e Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Aqui nós temos Paulo e Barnabé, grandes amigos. Foi Barnabé que acolheu Paulo quando ninguém mais acolheu Paulo. Paulo, vocês lembram, era fariseu. Paulo perseguia a igreja. Paulo prendia, Paulo condenava crentes. E quando ele ia para Damasco para prender mais crentes, o Senhor Jesus apareceu e teve aquela experiência na rua de Damasco em que ele foi salvo. Dali ele foi convertido, se consagrou à obra e ao ministério, mas a fama dele percorria. Quando ele chegava nos cantos e os crentes falavam: quem é esse? Esse é Paulo. Aliás, ele é conhecido como Saulo, claro. Depois foi conhecido como Paulo, mas esse é Saulo. Esse é aquele Saulo fariseu. Esse é aquele Saulo que perseguia, prendia e matava. Esse é aquele Saulo que estava no apedrejamento de Estevão. É ele mesmo. Gente, vamos fugir. Ele é um espião. Isso é um truque. Isso é artimanha. Ninguém queria aceitar Saulo. Mas Barnabé o acolheu. Barnabé o apresentou aos irmãos de Jerusalém. Esse mesmo Barnabé aqui, houve tal contenda que eles brigaram. Os grandes amigos e os grandes parceiros do ministério se separaram. Por quê? Porque Marcos, que havia acompanhado eles parte de uma viagem, os abandonou, como nós lemos aqui. Numa outra viagem, Barnabé falou: vamos levar Marcos. Paulo falou: de modo algum. Ele nos abandonou, ele nos deixou na mão, ele foi-se embora irresponsável, nós não vamos com ele, vamos. Tal foi a contenda que esses dois amigos, esses dois ministros, se separaram. Barnabé foi-se embora para Chipre com Marcos. E é interessante que nunca mais se ouve falar em Barnabé. E Paulo pegou Silas e foi na outra direção. Agora veja que interessante, não se ouve mais falar de Barnabé, mas se ouve falar de Marcos. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus da segunda chance. Paulo, talvez com razão, talvez sem razão, Paulo não queria dar uma segunda chance para Marcos. Paulo falou: você não, você abandonou, você foi embora, sem chance. Paulo tinha razão? Não sei, talvez sim, talvez não. Ou seja, uma coisa, Paulo não queria dar uma segunda chance, mas Deus tinha uma segunda chance para a sua vontade na vida de Marcos. Lá em Atos 12, 25, nós temos ele saindo com Marcos. Em Atos 13, 13, nós temos ele se apartando, Marcos se apartando, também chamado de João Marcos é o nome dele. Atos 15, nós temos Barnabé levando Marcos embora. Agora olhe comigo em 2 Timóteo 4,11. Deus é um Deus da segunda chance. Marcos errou, Marcos abandonou, Marcos não demonstrou caráter, Marcos não demonstrou fortitude, Marcos abandonou, deixou eles na mão. Marcos errou, e errou feio. Mas Deus é um Deus da segunda chance. 2 Timóteo 4,11. Como eu disse, Barnabé sumiu da história. Não se ouve mais falar em Barnabé, mas se ouve falar em Marcos. 2 Timóteo 4,11. Aqui o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, o seu filho na fé, ele diz: só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Traga Marcos,
traga Marcos, ele é muito útil, para o ministério. Esse é o mesmo Paulo que brigou com Barnabé, esse é o mesmo Paulo que se separou de Barnabé, esse é o mesmo Paulo que fez questão, aqui está dizendo, traga Marcos. Antes eu não quero trabalhar com Marcos, eu não quero saber de Marcos, eu não quero viajar com Marcos. Aqui ele está dizendo, Marcos, venha, traga Marcos, porque ele me é útil no ministério. Deus deu uma segunda chance. Para Marcos. Marcos ele errou, mas Deus falou, eu vou lhe dar uma segunda chance. Alguém aqui quer levantar a mão e falar, eu nunca errei? Alguém aqui quer levantar a mão e falar, eu nunca desapontei o meu Deus? Alguém aqui quer levantar a mão e falar, eu nunca desapontarei meu Deus? Alguém aqui quer falar, eu ando perfeitamente nos caminhos de Deus, eu nunca decepcionei a Deus ou a mim mesmo? Veja que meus braços, minhas mãos estão bem baixas, como as suas. Pois Deus é um Deus da segunda chance. Deus não descarta, Deus não joga fora. Deus dá um Deus de segunda chance. É um Deus que sempre nos dá uma segunda chance. Segunda chance para a sua vontade. Ah, pastor, eu já fiz coisas na minha vida, eu já saí da vontade de Deus, certamente eu não tenho como voltar para a vontade de Deus. A perfeita, agradável vontade de Deus está fora do meu alcance. Não há esperança para mim. Há sim esperança, porque o nosso Deus é um Deus da segunda chance. Deus sempre dá uma segunda chance. Nunca é tarde demais. Deus dá uma segunda chance. Olhem comigo para 1 Coríntios capítulo 15, nós vimos que Deus dá segunda chance para a criação. A criação vai ser refeita como era no Éden. Nós vimos que Deus dá uma chance para a sua vontade em nossas vidas. Você que saiu da vontade de Deus, você que se comprometeu na vontade de Deus, Deus quer lhe dar uma segunda chance. Em 1 Coríntios 15, 45 diz assim, o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. O primeiro homem da terra, o segundo homem do céu. Deus dá uma segunda chance para a eternidade. Deus dá uma segunda chance para a eternidade. Nessa questão de salvação eterna, nós estávamos fritos, perdidos, acabados, sem esperanças, zero. Aqui fala, o primeiro homem da terra é terreno. O primeiro homem, falando sobre Adão fracassou. E por causa do fracasso de Adão, todos nós nascemos já derrotados. Todo ser humano que nasce, já nasce derrotado. Todo ser humano que nasce, nasce perdido. Todo ser humano que nasce, Deus criou um homem na imagem dele, lá em Gênesis 1, 26. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, o homem foi criado, Adão foi criado, carne, corpo, né? Corpo, alma e espírito. Mas todos nós não nascemos corpo, alma e espírito, todos nós nascemos corpo e alma, o espírito está morto. Quando o corpo morre, e vai morrer, aquela alma vai para o inferno para todo sempre. Essa é a condição do homem desde Adão. Ele nasce incompleto, corpo e alma. O espírito está morto até o dia, como Jesus explicou em João capítulo 3, em que ocorre o novo nascimento. O que nasce da água é água, o que nasce do espírito é espírito. O que nasce da água, não. O que nasce da carne é carne. O que nasce do espírito é espírito. O novo nascimento se refere a quando o corpo e a alma são juntados agora pelo espírito que estava morto. Mas quando nós ouvimos e entendemos e aceitamos o Evangelho de Cristo, que Ele, inocente, justo, morreu por nós, culpados e injustos,
Ele derramou o seu sangue por nós, para comprar a nossa redenção, para nos salvar. Quando nós ouvimos e precisamos ouvir, quando nós entendemos e precisamos entender, e nós confiamos, recebendo, aceitando, mediante a fé, o nosso espírito que estava morto é vivificado pelo Espírito Santo de Deus, e aí nós nos tornamos uma nova criatura, mais uma vez triuna e completa, a imagem de Deus. E quando aquele corpo vier a morrer, a alma e o espírito estarão com o Senhor para sempre. Mas isso é possível devido ao segundo homem. Mais uma vez, 1 Coríntios 15, 47, o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Deus enviou o seu Filho para pagar o nosso pecado. 1 Coríntios 15, versículo 22, voltando um pouquinho, diz assim: porque assim como todos morrem em Adão, entendeu isso aqui? Todos morrem em Adão. Que todos morrem? Eu estou vivo, não morri em Adão. O meu espírito nasceu morto. No dia 21 de abril, fica aí a dica, dia 21 de abril de 1966, quando eu nasci morto espiritualmente. Todos morrem em Adão. Você, quando nasceu, você morreu morto espiritualmente. Sim, você fez barulho, sim, você gritou, sim, você berrou. Aquilo era a alma, aquilo era o corpo, não havia espírito. O espírito estava morto. Mas louvado seja Deus que no dia 21 de julho de 1991, eu ouvi, eu entendi, eu recebi perante a fé a graça da salvação do Evangelho de Cristo. E eu, naquele momento, no dia 21 de julho de 1991, mais ou menos 8h30 da noite, eu voltei a ser uma nova criatura triuna. Deus me deu uma segunda chance, e eu aceitei, eu me apoderei, eu recebi a vida eterna. E aquilo que é eterno acaba quando? Nunca. Se é eterno, não acaba nunca. Se é um dom gratuito dado, Deus não vai tomar. Se é eterno e é gratuito, então é meu para todo sempre. Um dia esse corpo maravilhoso, posso adicionar, ele vai morrer. Vai morrer, a não ser que aconteça o arrebatamento antes. É o que eu espero, mas quando esse corpo morrer, não se engane, eu não estarei morto, eu estarei vivinho da Silva com Jesus. Porque eu mereço? Não mereci, nunca vou merecer. Mas Jesus mereceu por mim, porque Deus nos deu a segunda chance de ter uma eternidade com Ele. Não desperdice. Deus nos dá uma segunda chance para a eternidade. Olhem comigo para Jeremias, eu vou encerrar com isso. Jeremias 18, versículo 3. Jeremias 18, versículo 3. E descia à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro. Quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Aqui nós temos um episódio que ilustra perfeitamente a segunda chance de Deus. Note aqui comigo, por favor, no versículo 4. Quebrou-se na mão do oleiro. Quebrou-se. Não foi o oleiro que quebrou o vaso. O vaso quebrou-se. Ele não foi quebrado, ele quebrou-se. O problema não era o oleiro que não tinha capacidade ou destreza ou habilidade. Naquela época, eles trabalhavam com barro ou argila, e não era incomum, quando você trabalhava, você encontrar, a roda era uma roda que ela rodava e o oleiro ia formando com as mãos e molhando a argila até dar o formato. E muitas vezes o que acontecia era que dentro da argila, do barro, haviam pedras ou objetos que não deveriam estar lá, pedaços de madeira, pedra, enfim, entulho. E quando aquilo acontecia, era encontrado algum objeto que não deveria estar lá,
ao manusear aquela argila, enquanto ela rodava, aquele objeto estranho, ele causaria aquele pote a se deformar e quebrar. Ele não quebrava no sentido de quebrar, não era um pote pronto, seco, ele estava molhado, mas ele quebrava em que ele desmanchava, ele perdia o formato e perdia o plano do oleiro. E o que Deus fez aqui, o exemplo dele, fala que o vaso quebrou-se ou se desmanchou na mão dele, mas o oleiro fez o que? Ele jogou fora aquela argilha? Não, ele remanuseou e fez um outro vaso. Ele manuseou, tirou aquela pedra que causou ele a se deformar, tirou aquela coisa que não deveria estar lá, o que causou o problema. Ele tirou a imperfeição, remanuseou a argila e fez um novo pote. Deus faz isso conosco. Deus nos dá uma segunda chance. Muitas vezes nós permitimos que coisas que não deveriam estar em nossas vidas estarem em nossas vidas. Nós permitimos que haja pedras. Nós permitimos que haja pecado, desobediência, rebelião em nossas vidas. E isso causa com que o oleiro, ao tentar formar aquele pote, ele se quebre na mão dele. Mas se você deixar, Deus quer pegar aquele pote desmanchado sem forma e Ele quer fazer um outro pote. O oleiro quer fazer da sua massa, da sua vida, Ele quer tirar a imperfeição, Ele quer tirar o pecado, Ele quer tirar a rebelião, Ele quer tirar o que está atrapalhando, Ele quer fazer um novo pote, um novo vaso. O oleiro quer fazer isso. E se você deixar Deus operar em sua vida, Ele vai remover o problema e vai refazer uma segunda vez, um segundo nascimento, novo nascimento, nascer de novo. Se você não é salvo, se você é salvo, lembre-se que Deus tem uma nova vida, um novo propósito. Pastor, é tarde demais para mim. Não é tarde demais. Deus é um Deus da segunda chance. Deus é aquele oleiro que se o vaso se desmanchar na mão dele, Ele vai remanusear, Ele vai remexer aquela massa, Ele vai lhe colocar na roda, e Ele vai fazer um outro vaso, um outro pote, de acordo com a vontade dEle, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Mas nós temos que deixá-lo fazer. Nós temos que deixar Deus trabalhar. Para o céu, o novo nascimento. Para esta vida, Deus quer nos moldar à sua vontade. Mas não é Deus que nos quebra. Nós precisamos nos quebrantar perante Deus. Nós precisamos nos render a Deus. Quebrou-se na mão do oleiro. O oleiro não quebrou o vaso. Quebrou-se. Quem quebrou? Quebrou-se. Não foi o oleiro. Não é Deus que vai quebrar você. A Bíblia fala que Deus tem como precioso um coração o quê? Quebrantado. Ele não despreza. Coração. Acima de tudo do que se guarde. Guarde acima de todas as coisas o coração, porque dele procedem todas as fontes da vida. Você tem um coração quebrantado? Você geme. Você teme de ter perdido ou está perdendo talvez a vontade de Deus para a sua vida. Se quebrante perante Deus. Se quebrante perante Deus, que Ele quer lhe reformar e fazer um novo vaso, fazer um novo pote da sua vida. E ao mesmo tempo, não abuse a segunda chance de Deus. Quer ver algo alarmante? Nós lemos que durante o milênio Deus vai refazer a criação, dar segunda chance para este mundo. Ele vai sarar as águas, vai curar os oceanos, os rios. Os animais vão voltar a ser herbívoros e vão voltar a ser dominados até por crianças. Haverá justiça porque Jesus estará no reino, reinando. Será uma utopia, um paraíso na terra.
Deus deu a segunda chance. Sabe o que vai acontecer depois do reino milenar, no final dos 1000 anos? Satanás será solto e ele vai liderar uma rebelião para destronar o Senhor Jesus, que reina por 1000 anos, está reinando há 1000 anos em Jerusalém. Sabe o que vai acontecer? Não haverá uma terceira chance. Porque no final do livro do Apocalipse, a Bíblia fala que este céu e esta terra já não são mais. Pedro escreve que este mundo vai ser consumido em fogo e chama. E Deus vai criar um novo céu e uma nova terra. Deus deu uma segunda chance para a criação. Mas pela profecia nós sabemos que Deus não vai dar uma terceira chance. Não haverá uma terceira chance. Não abuse. Não abuse. Ah, pastor, se Deus dá a segunda chance, é a terceira e a quarta. Você não sabe disso. Você não sabe disso. Não estou dizendo que ele vai ou que ele não vai. Eu estou dizendo que você não sabe disso. Eu sei que para a criação nós sabemos que Deus vai dar uma chance. E depois a criação vai ser desvirtualizada mais uma vez. E Deus vai destruir esta terra em fogo, em chama. E vai criar um novo céu. E vai criar uma nova terra. Porque o antigo céu, a antiga terra e o mar já não existem mais. Apocalipse capítulo 20, final do capítulo. Não pense que a gente pode abusar da graça e da paciência de Deus. Porque chega um dia que Ele diz, basta. Chega uma hora que Ele diz, chega. O pastor Cox, eu falei com ele outro dia, relata uma história quando ele era pastor numa igreja lá em Michigan. Ele fala que havia duas senhoras que frequentou durante anos a igreja dele. Ouviram o evangelho, culto após culto após culto, falaram com eles e testemunharam para elas nunca aceitaram Cristo. Um dia se encheram e saíram da igreja, frequentaram anos e anos, nunca foram salvas, nunca aceitaram Cristo. Alguns anos mais tarde ele recebe um telefonema do hospital e fala, você conhece uma fulano de tal? Ele falou, o nome parece, eu conheço sim, por quê? Qual o problema? Ela está aqui no hospital, ela pede a sua visita, ela está muito gravemente doente. Ele foi visitá-la. Ele relata que ao chegar lá, ela estava com problema, não tinha muito tempo para viver, talvez dias ou semanas, mas não havia muita esperança para ela. E ele foi e falou com essa mulher, uma das mulheres, e falou, você não quer agora aceitar a Cristo? Você não tem muito tempo, você não quer agora aceitar a Cristo? Ele relata que ela disse, ela falou, pastor, eu não consigo acreditar. Eu sei, eu entendo, mas eu não consigo. Eu não consigo confiar, colocar minha fé em Cristo. Eu não consigo. Eu suspeito que aquela mulher ouviu tanto Evangelho, teve oportunidade, que em algum momento no tempo Deus falou assim, ok, eu vou respeitar a sua vontade. A minha vontade é que você seja salva. A minha vontade colocou o meu filho na cruz para levar você para o céu. Mas se você quer rejeitar, aqui está a última oportunidade. Não quer? Eu vou respeitar os seus desejos. Eu não sei se aquela mulher foi ou não foi salva, mas eu espero que ela tenha sido salva, mas o relato foi que ela falou, eu não consigo. A Bíblia falou que ninguém vai ao Pai a não ser por mim, e ninguém vem a mim a não ser que o Pai o traga. Gente, o Espírito Santo é que nos dá fé. Somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É Deus que nos dá a fé para crer. A gente rejeita. Chega uma hora que Deus fala, ok, não quer? Por mim tudo bem. Não abuse da segunda chance de Deus. É maravilhoso que Deus é um Deus da segunda chance, mas nós não temos a garantia de ter uma terceira chance ou uma quarta chance. Eu não estou dizendo que Ele não possa vir a dar, eu estou dizendo que não é garantido. Não pense que a gente pode desobedecer e jogar a vontade de Deus na lama
e sempre contar com mais uma chance, mais uma chance, mais uma chance. Nós não sabemos quando Deus vai dizer basta. Leia Provérbios capítulo 1, do versículo 14 em diante. Você lê aquilo, chega, arrepia. Deus fala, por que você, eu vou parafrasear, Deus fala assim, por que você recusou a minha repreensão? Quando vier a sua perdição e o seu temor, eu vou rir e vou zombar da sua cara. Você vai me procurar, mas eu vou me esconder de você. Deus falando isso. Leia lá, é a segunda metade de Provérbios 1. Medonhas palavras. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Por quê? Vai chegar um dia que tem gente que vai buscar o Senhor e não vão achar. Por quê? Porque ele vai dizer, não é isso que você queria? Não me rejeitou? Agora? Deus nunca faria isso. Está na Bíblia, gente. Deus se revela a nós através da sua palavra. Deus é um Deus da segunda chance. Mas não vamos abusar. Amém. Pai amado, obrigado pela tua palavra.